Agora, Guacira, vamos falar de política porque os últimos 80 anos foram decisivos para a participação mais efetiva das mulheres na sociedade. Elas conquistaram o direito de votar e de ser votada. E apesar disso, hoje em dia, ainda serem minoria no comando da política, cada vez mais o seu espaço é maior. Dona Edmeia tem 82 anos e alguma dificuldade para andar, mas esbanja a lucidez. Mostra com orgulho o primeiro título e diz que o poder do voto ajudou a mudar a história das mulheres. Tem muita mudança ainda. Vai ter, sabe que quase quantos ministérios tem mulheres? E são muitos mesmo. Na esplanada dos ministérios, 10 mulheres estão no comando. Na Câmara dos Deputados, são 45. No Senado, mais 10. Vereadoras, 6.503. E nas prefeituras, outras 506. Os números ainda são tímidos. Afinal, elas são mais da metade da população e do eleitorado do país. E por que será que muitas mulheres ainda preferem votar em homens? Eu não diria que a eleitora é machista, é até compreensível isso, porque historicamente ela foi orientada para votar em homens, ela só viu figuras masculinas falando de política. A luta não é, e nem nunca foi mesmo fácil. Nos Estados Unidos e na Europa, as chamadas sufragistas lutaram pelo voto por décadas. Na Inglaterra, uma delas sacrificou a própria vida durante uma corrida de cavalos. Queria chamar a atenção para a causa. A vitória veio junto com outros direitos no começo do século passado. Inspirada nessas conquistas, a zoóloga carioca Berta Lutz comandou a luta pelo voto no Brasil. Mas a primeira mulher no país a tirar o título eleitoral foi a professora Celina Guimarães, do Rio Grande do Norte, em 1927. Foi um grande passo naquela luta das mulheres da época por seus direitos de cidadania. A conquista só foi estendida a todo o país em 1932, no governo Getúlio Vargas. Não foi uma coisa que veio de presente de Getúlio Vargas. Foi fruto de uma campanha nacional, de uma luta das mulheres antes da proclamação da República. O direito completo só veio em 1946. Dona Valterlina conta que ficou nervosa na primeira vez. Eu nunca tinha votado, né? Eu fiquei com medo de votar errado. E eu levei o papelzinho, né? Mas assim mesmo eu fiquei com medo ainda. E o meu pai perguntou, tu votou direito? Tu votou? Eu votei bem direitinho. De lá para cá, elas ficaram mais seguras e começaram a se candidatar. A primeira prefeita foi Alzira Soriano, em Lages, no Rio Grande do Norte. A primeira deputada federal, a paulista Carlota Queiroz. E aos poucos, elas deixaram de ser únicas na foto. Invadiram o Clube do Bolinha. Viva a participação da mulher brasileira na Constituinte! O brinde foi pela eleição da Assembleia Nacional Constituinte em 1986. 26 deputadas foram eleitas, um marco na história dessa luta pela igualdade. Eu peço às cidadãs brasileiras de todo o país e aos cidadãos brasileiros, vamos pensar com carinho na mulher e no homem, lutando juntos, jamais como antagonistas. 8 anos depois, foi eleita a primeira governadora, Rosiana Sarney, do Maranhão. E em 2010, o Brasil elegeu uma presidenta. No discurso da vitória, é claro, a conquista do voto mereceu destaque. A minha alegria é ainda maior pelo fato de que a presença de uma mulher na presidência da República se dá pelo caminho sagrado do voto, da decisão democrática do eleitor. E elas nunca estiveram tão em evidência. Nas grandes empresas, nas universidades, no judiciário, a presença das mulheres venceu preconceitos e a divisão de tarefas com os homens revelou um jeito particular de comandar. Não é só disputar e conquistar poder, é transformar a forma de exercer o poder. Senão reproduz o modelo machista, patriarcal, autoritário, centralizador. E o que muda? Nada. A ministra Eliana Calmon ficou famosa por enfrentar não só os homens, mas também os grupos de poder. Como Corregedora Nacional de Justiça, decidiu ir fundo na investigação dos próprios colegas. Mas essa mulher forte não tem vergonha de revelar inseguranças. Ela lembra que pensou 2 vezes antes de disputar uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. As mulheres mais bem aceitas são as mulheres que são mais doces, as mulheres que não incomodam.
E no STJ sofreu resistência. Chegou a ser excluída de um jantar organizado pelos colegas. Mas queria respeito. E por isso foi, mesmo sem ser convidada. Ou você veio? Eu disse, ao que me consta, é o tribunal que está oferecendo um jantar. Eu faço parte do tribunal. Eu não durmo com nenhum de vocês. Não sou mulher de vocês. Além de firmes, as mulheres têm fama de serem mais rigorosas com os desvios. Elas tentam fazer melhor e do jeito certo. Para trazer uma mentalidade diferente, uma linha de um comportamento mais racional, mais severo no uso e não no abuso dos recursos públicos. O caminho até a igualdade em todos os campos ainda é longo, mas não tem volta. E quem se arrisca a discordar da sabedoria de Dona Valterlina? Afinal, são 87 anos de experiência. Porque a mulher tem mais cabeça do que o homem, é mais sensata do que o homem, né? Desculpem. Voltamos a conversar com Guacira César, diretora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Guacira, uma maior participação da mulher na política é a chave que falta para se conquistar tudo que ainda precisa ser feito para as mulheres hoje em dia? As mulheres precisam ter poder para poder decidir. Tem que ter mais participação política, mas como bem lembrou a deputada Luísa Erundina na imagem anterior, a política tem que mudar. Uma política excludente, uma política ainda cheia de corrupção, cheia de clientelismo, não é a política que as mulheres querem para poder transformar o mundo. Transformar o mundo para um mundo melhor para as mulheres e para todo mundo, precisa ter uma política também com igualdade, com justiça, com democracia real. E eu acho que a grande contribuição que as mulheres deram e vem dando continuamente para a democracia vai ser decisiva para pensar uma reforma do sistema político, uma lei que orienta o sistema político capaz de incluir realmente e de ser absorvida, efetivamente implementada. A gente no Brasil, o Brasil é um dos países no mundo em pior situação em relação à participação política das mulheres. Na América Latina nós estamos num dos últimos postos. E a lei de cotas, que existe há 15 anos, praticamente não foi implementada. A gente não conseguiu mudar nada em relação à participação das mulheres, ou muito pouco com essa lei. Então, eu acho que sim, precisamos de poder para poder mudar, mas precisamos de que o poder seja exercido de outra maneira no Brasil. Ok, Guacira, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Vamos esperar aí o aumento da participação da mulher na política. Feliz Dia das Mulheres para você. Feliz também para você, Catiúcia, e para quem nos assiste em casa. Gente, né? Um ótimo todos dia. nós. Felizes.